Bom, hoje nós vamos falar das medidas de dispersão, que também são chamadas de medidas de variabilidade, e que são elas o desvio médio, o desvio padrão e o coeficiente de variação, tá? O que são medidas de dispersão ou medidas de variabilidade? São medidas que vão avaliar a variabilidade da amostra, ou seja, se a gente considerar uma média amostral, exemplo, uma média de idade, e descobrir que a variabilidade dela é alta, significa que nós temos uma variabilidade, aliás, uma amostra mais heterogênea. Onde eu tenho uma média, por exemplo, de 18 anos, só que a maior parte dos valores da amostra estão se distanciando muito da média. Então, eu tenho muita gente abaixo da média e muita gente acima da média. Ou seja, uma amostra mais heterogênea. Então, uma média 18 não significa necessariamente que a maioria das pessoas da amostra tenham idades próximas ou iguais a 18. Pode ser que estejam muito distantes e ainda assim eu tenho uma média 18, tá? Se eu tenho uma média com a variabilidade mais baixa, significa que ela é uma amostra mais homogênea, onde a maior parte dos valores estão muito próximas à média 18. Nós vamos ver isso através dos exemplos, tá? Mas a variabilidade ou a dispersão tem a ver com quanto a amostra é homogênea e o quanto ela é mais heterogênea, tá certo? Então, vamos lá. Então, medidas de dispersão ou medidas de variabilidade são medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade de dispersão dos valores em torno da média. Então, vamos imaginar que aqui, ó, nessa flechinha, você tem a sua amostra, tá? E aqui esteja a média, ó, a média x tracinho. O que a gente quer saber? A gente quer saber se os valores da amostra estão mais próximos da média ou se estão mais distantes da média. Quanto mais próximo da média estiverem os valores da amostra, mais homogênea será a amostra, ou seja, menor o grau de variabilidade. E esse grau a gente tem como medir, tá? Quanto mais distantes os valores da amostra estiverem da minha média, significa que mais heterogênea é a minha amostra. Nesse caso, as medidas de dispersão, esse grau de dispersão ele vai dar mais alto, tá? Aí significa que eu tenho uma variabilidade maior, tá? Então, eu peguei aqui 3 exemplos onde eu tenho dados não agrupados, só para mostrar dentro desses exemplos o que seria essa variabilidade. Observe os exemplos abaixo, ó. O exemplo A, 10, 1, 18, 20, 35, 3, 7, 15, 11, 10. Vejam que são valores distintos, né? São valores diferentes entre eles. Um ou outro eles são iguais, mas são valores distintos. O que é calcular a média dessa amostra aqui? Para a média não precisa colocar em ordem, diferente da mediana, que a gente sabe que a gente precisa ordenar. Não é só somar todos esses valores e dividir pelo n, que é o número de valores que eu tenho aqui. Nesse caso, então, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. É somar esses 10 valores e a soma dividir por 10, tá? Nesse caso aqui, eu não vou mostrar agora para vocês, mas eu garanto que se vocês somarem todos esses valores, vai dar uma soma 130, tá? Então, o que seria a média dessa amostra? 130 dividido por 10. E 130 dividido por 10 é igual a 13, tá? Então, significa que a média desta amostra é igual a 13, tá certo? Vamos olhar agora essa amostra B. 12, 13, 13, 14, 12, 14, 12, 14, 13, 13. Também é uma amostra com 10 valores e que também, se eu somar todos esses valores, vai dar soma 130, tá? E essa soma 130, se eu dividir por 10, também vai dar média 13. E, finalmente, o item C, onde eu tenho 10 valores e todos eles são iguais a 13. Ou seja, se eu somar tudo isso aqui vai dar 130 e a média também é 13. Percebam, eu tenho 3 amostras diferentes
Só que do ponto de vista da variabilidade, nós temos situações muito diferentes aqui. Todas elas têm média 13, no entanto, essa é a amostra mais heterogênea, onde eu tenho valores muito distantes de 13, ó, o 1, o 35, 20, o 7 e a média dá 13. Ou seja, aqui é onde eu tenho a maior variabilidade, a maior dispersão. Aqui eu tenho valores que são iguais a 13 e próximos de 13. Então, certamente, a amostra B tem uma variabilidade menor do que a amostra A, e que também tem uma média 13, ou seja, são valores que estão mais próximos de 13. Já a amostra C, todo mundo é 13, e a média dá 13, ou seja, a variabilidade aqui é nenhuma, não existe variação, não existe dispersão. Então, aqui é para mostrar que mesmo as 3 amostras tendo a mesma média, a variabilidade é diferente para cada um dos casos, certo? Então, tudo isso vai ser calculado primeiro de acordo com a média. Então, para qualquer medida de dispersão que nós formos calcular, vai ser muito importante o cálculo da média inicialmente, para poder avaliar a variabilidade da amostra, tá? Então, ele diz aqui, ó, nos 3 casos, a média vai ser 130 dividido por 10, porque em todas as amostras, a soma dos valores é igual a 130. Em todas elas, o número de elementos é 10. Então, na divisão, a média vai ser 13 para os 3 casos, tá? No entanto, são sequências completamente distintas, ou seja, diferentes, do ponto de vista da variabilidade dos dados, certo? Então, é isso que nós vamos avaliar agora, tá? Medidas de dispersão, elas avaliam a variabilidade da amostra. Começando com o desvio médio. Desvio médio é a análise dos desvios em torno da média, ou seja, nós vamos avaliar cada elemento da amostra, tá? Cada variável que eu tiver em relação à média. E aí eu vou fazer a média desses desvios, dessas diferenças, para poder ter o desvio médio. Calculamos inicialmente a média da amostra, então é o que eu disse, ó. Falou em medidas de dispersão, o cálculo da média vai ser essencial, tá? Em seguida, identificamos a distância de cada elemento da amostra para a sua média. E, finalmente, calculamos o desvio médio através da fórmula. Bom, primeiro a gente vai ver a fórmula, depois a gente vai desenvolver isso no exemplo para ver como é que funciona, tá? Mas DM, nós vamos chamar de desvio médio. Aqui esse símbolo já é conhecido de vocês, é o símbolo de somatória de DI vezes FI dividido por N. Aqui tem elementos que nós já conhecemos. FI, que são as frequências absolutas, né? E N, que é o tamanho da amostra. O único elemento diferente que aparece aqui para nós é esse DI. Esse DI vamos entender como distância, tá? O que vai ser a distância? Vai ser uma coluninha que a gente vai ter que calcular em qualquer tabela de distribuição de frequência. Distância em módulo, tá vendo esses 2 tracinhos aqui, ó? Em torno desta operação, significa módulo. Já vou dizer para vocês o porquê que o cálculo é modular. Vai ser xi, que é a variável, menos a média. Ou seja, se eu tenho uma amostra de idade, eu vou pegar cada idade diferente que aparecer e vou subtrair a média, tá? Vai ter idade que é maior que a média e vai ter idade que é menor do que a média. Então, isso significa que aqui na distância, eu tanto vou ter nesta operação valores positivos quanto valores negativos. Por isso que o cálculo é feito em módulo. Como a distância, nós vamos assumir tudo como positivo, tá? Porque é distância. Então, a distância tanto faz se está menos do que a média ou mais do que a média, como a gente quer a distância desse valor para a média, se der negativo, a gente vai assumir ele positivo. E se der positivo, continuar assumindo ele positivo, tá? Por se tratar de distância, tá certo? Vamos ver como é que se opera isso daqui num exemplo, tá? Mas a fórmula, ó, é isso daqui. Somatória de DI vezes FI dividido por N, tá? Exemplo. Dada a amostra
que é uma tabela de distribuição de frequência sem intervalos de classe, que é aquela tabela que a gente já conhece, que é uma tabela simples, que são as idades em anos de crianças do terceiro ano de uma escola municipal em São Paulo no ano de 2018. Então, as minhas variáveis são idades, e aí aqui eu quero acrescentar algo que eu não falei anteriormente, é que para essa parte das medidas de dispersão, nós só trabalhamos também com variável quantitativa, tá? Então, aqui eu tenho as idades e aqui o número de crianças para cada idade, tá? Então, sempre que eu pegar uma tabelinha como essa, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média, tá? Por quê? Porque nós vamos calcular o desvio médio. O desvio médio é uma medida de dispersão, então eu tenho que começar calculando a média, tá? Para calcular a média, vamos ver se vocês se lembram, é essa formulazinha aqui, ó. Toda hora eu vou mudar minha cara aqui de lado, ó. É essa fórmula aqui, ó. Somatória de FI vezes XI dividido por N, lembrando o cálculo da média. Então, eu vou ter que acrescentar na minha tabela a coluna FI vezes XI, porque eu preciso da somatória dela. Então, eu faço 7 vezes 12, 84. 8 vezes 23, 184. E assim por diante, é sempre o produto. 9 vezes 6, 10 vezes 4, 11 vezes 2 e assim por diante. Quando você terminar toda a coluna de FI vezes XI, olha o que a gente precisa. A gente precisa da somatória dessa coluna. E a somatória dessa coluna vai dar 409, tá? Então, na hora de calcular a média, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os 409, que é a somatória de FI vezes XI, e vou dividir por N. Lembrando, quem é o N? N é o tamanho da minha amostra, então é somar todos os valores de FI, que vai dar 49. Então, a minha média vai ser o resultado de 409 dividido por 49, certo? Bom, então, vamos para a próxima. Ó, 409 dividido por 49 é igual a 8,35. Aqui você sempre arredonda com duas casas decimais depois da vírgula, tá? Olhando a terceira para poder arredondar a segunda. Se essa é a média, depois que você calculou a média, aí você vai para a coluna da distância, que é o DI, tá? O que vai ser DI, gente? Vai pegar sempre XI menos a média. Olha a coluna de XI aqui. Ó, XI são todos esses valores aqui, que são as variáveis. Eu vou pegar cada valor desse e vou subtrair a média, que é 8,35. Então, vai ficar 7 menos 8,35. Aqui vai dar negativo, menos 1,35. Mas como é em módulo, aqui a gente vai preencher sempre positivo, porque é distância. Depois eu pego 8 menos 8,35. Sempre pegar cada um desses valores e subtrair os 8,35. Então, 8 menos 8,35 vai dar menos 0,35, mas aqui eu vou colocar positivo. Depois, 9 menos 8,35 vai dar 0,65. 10 menos 8,35 vai dar 1,65. Eu vou fazer isso para todas as linhas. Essa daqui não é para somar. Não precisa somar, até porque você nem deve, porque você não vai usar esse valor para nada. O DI é só para determinar as distâncias de cada variável em relação à média. Tá, terminou todas as distâncias, aí eu vou partir para a última coluna antes de calcular o desvio médio. Essa última coluna nós vamos chamar de DI vezes FI. DI vezes FI, o próprio nome já diz o que a gente tem que fazer. A gente vai pegar cada valor de DI e vai multiplicar pelo valor de FI da sua linha. Então, vai ficar 12 vezes 1,35. Com duas casas aqui, 16,20. Depois, 23 vezes 0,35. Vai dar 8,05. Depois, 6 vezes 0,65. Vai dar 3,90. Você vai fazer isso até a última linha.
E aí eu vou partir para um próximo vídeo, tá bom?